Queridos irmãos, é com grande alegria que nessa quinta-feira, dia da unidade, nesse dia 19 de maio, celebramos o dom da vida do aniversário do nosso fundador. Hoje, com grande ação de graças, celebramos o dom da vida do diácono Jorge e por toda a eleição que repousa na sua vida e por todos os frutos que nós somos os primeiros beneficiados como filhos dessa família espiritual. Então, a ele a nossa gratidão, a nossa oração hoje. Todos os filhos espalhados no mundo inteiro celebram o aniversário do nosso fundador. Juntos também a nós, reze por ele, ele que toda a sua vida consagrou à evangelização e à palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja proclamada a tempo e a contratempo, para que de verdade todos tenham esse acesso à palavra de Deus e aos tesouros da igreja. Continuamos a estudar o nosso livro de vida e hoje no número 178, a virtude da justiça. O termo justiça no mundo atual é sobretudo a justiça social. Se falamos de justiça de Deus, pensamos mais numa correção ou numa justiça penal. Ora, a justiça divina faz parte dos atributos do amor de Deus por nós. Eu via bem que para obter Martin Luther King que vai nos falar. Eu via bem que para obter a luz e a vida celeste, um dom gratuito era absolutamente necessário e me esforçava ansiosamente em compreender a palavra de Romanos. Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Durante muito tempo busquei e bati. Para mim, a dificuldade se encontrava no termo justiça de Deus, que temos muitas vezes o hábito de interpretar assim. A justiça de Deus é atributo em virtude do qual Deus é formalmente justo e condena os pecadores. Assim, todos os doutores tinham compreendido esta passagem, exceto Agostinho. A justiça de Deus, isto é, a cólera de Deus. E cada vez que eu li esta passagem, eu desejava que Deus não tivesse revelado jamais o Evangelho. Com efeito, quem poderia amar um Deus que se irrita, julga, condena até que, por fim, iluminado pelo Espírito Santo, analisei com mais cuidado a passagem de Abacuque, o justo viverá da fé. A partir daí compreendi que a vida depende da fé e foi-me aberta toda a Escritura e com ela o próprio céu. Martin Luther King, que nos escreve esse texto. A justiça de Deus liberta o pecador. Salmo 51, tens razão, portanto, ao falar e a tua vitória se manifesta ao julgar. O pecador é tornado justo, pois se torna ajustado ao coração de Deus. Vós estáis puros por causa da palavra. João 15, 3. A justiça divina se realiza pela palavra de Deus. O pecador será justificado a priori pela ação desta palavra, que transmite a misericórdia e a fidelidade à aliança. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Lucas 18,14, eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Esta justificação pode ser dada pela graça, mesmo se o homem é pecador. Uma das grandes revoluções do Evangelho são as obras da fé, que nos justificam aos olhos de Deus e não as obras da lei. Gálatas 2,15 e 16, nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade, sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Filipenses 3,6, quanto à justiça não há que há na lei irrepreensível. Mateus 5,20, com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1807, a justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Tiago 1,20, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. E Romanos 3, 21, 22, a justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo. É o Espírito que pela fé no Cristo vivo que podemos viver o que é justo. Então, que bonita essa graça da justiça divina, que não é a justiça de um Deus justiceiro que vai condenar ou expulsar o pecador, mas é a justiça de um Deus amoroso que nos ajusta ao seu querer, que nos ajusta à sua vontade e que nos torna santos e irrepreensíveis.
Então, o pecador vai ser justificado a priori pela palavra de Deus, que vai nos transmitir misericórdia e fidelidade à aliança. A justiça de Deus vem nos santificar, vem nos ajustar ao seu bom querer. E por isso, a grande revolução do Evangelho justamente são as obras da fé que nos justificam aos olhos de Deus e não as obras da lei. Atos 15, 7 a 21, tornado acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-nos o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos pudemos suportar. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou. E ao passarem a ouvir Barnabé e Paulo narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio deles. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo: Irmãos, escutai-me. Simeão, acabando de expor-nos como Deus se dignou primeiro escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto concordaram as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi, reconstruirei as suas ruínas e as reerguerei. Então o resto dos homens procurará o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas para sempre. Eis porque pessoalmente julgo que não se devem molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde as antigas gerações, tem Moisés em cada cidade os seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Então, que bonito vermos essa palavra de Deus através do livro dos Atos, que nos faz compreender que muitas vezes quando há discussões, há incompreensões, é porque o Senhor quer nos fazer entender a sua justiça de uma forma nova. E aqui era a questão se devia exigir a todos que se fizessem circuncidar. E Pedro vai ter uma fala muito límpida, muito clara, de que é pela graça que fomos salvos. Não pôr um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar sobre a vida dos outros, mas ao contrário, ajustá-las ao querer de Deus naquilo que é essencial. Salmo 95, cantai ao Senhor um cântico novo, terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai sua glória entre as nações, pelos povos todas as suas maravilhas. Dizei entre as nações, o Senhor é rei, o mundo está firme, jamais tremerá. Ele governa os povos com retidão. Aquilo que é justo para nós é glorificar a Deus e em troca Deus nos governa com retidão. Ele torna retos os nossos caminhos, Ele torna reto o nosso viver. João 15, 9 a 11, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. E isto vos digo para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Por que que a comunidade do Sementes do Verbo surge? Para que possamos viver essa alegria plena de viver segundo o amor de Deus. O Pai me amou e assim também eu vos amei, diz Jesus, permanecei no meu amor. Creio que o nosso fundador, tendo sido tão amado e fazendo essa experiência tão profunda com a palavra de Deus, através, em primeiro lugar, dos escritos de São Paulo, pôde perceber que aquele amor que ele recebia não era só para ele, mas para uma multidão de filhos e filhas de Deus que precisavam de permanecer no amor de Deus. Hoje, celebrando o aniversário do Diácono Jorge, queremos celebrar o dom da sua vida, mas também o dom do seu carisma como fundador, porque é um dom precioso para nos ajudar a permanecer em Deus
e a viver essa alegria plena que ninguém pode nos arrancar. Hoje, como leitura patrística, são nos dados dos tratados de São Gaudêncio da Breche, no século IV, a Eucaristia como Páscoa do Senhor. Um só morreu por todos. É Ele mesmo que em todas as igrejas do mundo, pelo mistério do pão e do vinho, imolado, nos alimenta, acreditado, nos vivifica e consagrado, santifica os que o consagram. Que bonito! É Ele que é Ele mesmo que em todas as igrejas do mundo, pelo mistério do pão e do vinho, imolado nos alimenta, acreditado nos vivifica e consagrado santifica os que o consagram. Que Deus assim faça em nossas vidas e na vida do nosso fundador.